E aí galera do Duralíngua, aqui é o Fabrício Caro de novo, e no vídeo de hoje a gente vai ver as diferentes formas e usos e traduções do verbo to assume em inglês, que é um verbo muito importante. Então, bora lá ver isso. Mas bom, voltando aqui, né, esse verbo to assume, ele pode causar alguma confusão porque ele tem alguns verbos similares em português, né? Tem diferentes traduções, mas a gente geralmente traduziria, né, em português, eu acharia pelo menos, que a tradução é o verbo assumir em português. E mais ou menos, você pode traduzir ele nesses contextos, mas não só. Então vamos fazer uma geralzona aqui de todos os contextos que você pode usar o verbo to assume. E o contexto no qual ele é mais usado, assim, principalmente de maneira mais informal, numa conversa com amigos, mas também de maneira neutra ou formal, tanto faz, é no sentido não necessariamente de assumir, mas de presumir, de supor alguma coisa, né? Então você pode dizer, por exemplo, "Oh, I assume that you knew each other." Então eu supus que vocês se conhecessem, né? Que entre vocês se conhecessem. Então, I assumed something. Eu pensei, eu presumi, eu supus algo. Então ela é muito usado nesse contexto de supor ou de presumir, mais do que no sentido de assumir. Você até pode traduzir aqui, eu assumi que vocês se conheciam, mas a gente mais naturalmente usaria em português o verbo supor ou o verbo presumir. Outros exemplos que a gente pode ver também nesse contexto, nesse sentido aqui, é, por exemplo, "Don't assume that the children are dumb." Não assuma, não presuma que as crianças são tontas, né, são bobas, algo assim. Então, não pense isso, né, antecipadamente, não presuma isso. É uma boa tradução em português. Ou então você quer fazer uma suposição de negócios, ou seja lá o que for. Então, let's assume that 60% of the clients are women. Então, vamos supor, ou suponhamos, que 60% das clientes ou dos clientes são mulheres. Então, é uma tradução que a gente usaria muito, né? Vamos supor que alguma coisa, ou suponhamos que alguma coisa, né? Então, você está propondo uma ideia aí, né? Você talvez até possa dizer, né? Vamos assumir, mas isso às vezes soa meio como uma tradução, né? O mais natural para a gente em português seria vamos supor, ou vamos presumir também, mas nesse caso eu acho que o supor funciona ainda melhor. Mas como eu mencionei, esse verbo to assume, ele também pode ser usado no sentido de assumir mesmo, né? Você vai, por exemplo, assumir a identidade de alguém. Tem aquele filme clássico, eu acho que é A Outra Face, em português, dos anos 90 ali, que tem o John Travolta e o Nicolas Cage. Eles estão ali, um assume a identidade do outro. Então você pode dizer, por exemplo, John Travolta assumes Nicolas Cage's identity. Então o John Travolta assume a identidade do Nicolas Cage. Então, nesse sentido, assumir é uma boa tradução, é um bom verbo para expressar essa ideia. Ou então, num outro sentido, de assumir o controle de algo, ou de assumir um cargo, assumir uma posição. Você também pode usar o to assume nesse sentido. Então, você pode dizer, por exemplo, "She assumed the role of director." Ela assumiu o cargo de diretora, né, a posição de diretora. Mas tem outros verbos aqui que provavelmente vão ser usados no lugar de to assume de uma maneira mais natural, mais informal. O to assume é correto, mas você pode usar outros verbos também. Você pode usar, por exemplo, o verbo to take, simplesmente, né? She took the role of director, aqui indicando que simplesmente havia uma posição aberta e que ela foi lá e tomou essa posição. Você pode usar também o phrasal verb to take on. Então, she took on the role of director, também seria correto. Então, impõe essa mesma ideia, né? Que existia a posição aberta, era um desafio e ela assumiu esse desafio, né? She took on the role. Ou também o phrasal verb to take over, que aí passa uma nuance um pouquinho diferente, que aí seria she took over the role of director. Aí passa a nuance que havia alguém nessa posição e ela assumiu no lugar dessa pessoa. Então, aqui não é exatamente o verbo to assume, claro, eu estou dando outras possibilidades para você, mas para indicar que existem isso, né? Que elas são talvez mais comuns que o uso do to assume mesmo, apesar do to assume poder ser usado sem problema nenhum aqui. Você pode usar também para uma dívida, né? To assume a debt,
to assume a responsibility, é um verbo muito amplo, mas que tem esses outros verbos aí, né, o to take, take on, take over, que talvez sejam usados no lugar desse to assume em algumas situações. Mas nesse sentido de presumir, de supor, o assume é definitivamente o mais usado. Mas por hoje é isso, galera. Espero que vocês tenham aprendido bastante. Se você aprendeu, dá aquele like aqui, eu acho que merece, hein? E se inscreve no canal também, que sempre ajuda muito. E até a próxima, galera. Tchau, tchau!